Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou nesse pranto tão sentido. Adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém, sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu o filho do seu pai se afastar para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez voltar. Deus sorriu. Deus sorriu quando um filho pecador pediu perdão, confessando seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o Evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação, e no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Muito obrigado, irmão André, pela sua participação musical.
Certamente que estes cânticos nos ajudam a abrir o nosso coração e a nossa mente à palavra de Deus. Muito bem, queridos irmãos, tal como eu disse há pouco, nós vamos dar continuidade ao estudo das mensagens da Semana de Oração e hoje o tema foi escrito pelo pastor Ted Wilson, que eu creio que todos os irmãos conhecem. Quem é o pastor Ted Wilson? O pastor Ted Wilson é nada mais, nada menos do que o presidente da Conferência Geral. E deixem-me dizer-vos que desde a primeira hora, desde o dia em que este nosso querido irmão fez o seu sermão inaugural como presidente da Conferência Geral, e não me recordo o dia 3 de julho de 2010, eu apreciei muito este irmão pela linha orientadora que ele deixou claramente nesse dia e nessa pregação. Tenho um profundo respeito e uma profunda admiração pelo pastor Ted Wilson. Creio que é um líder que a nossa igreja merece e oxalá todos nós, líderes de igreja, pudéssemos ter neste homem de Deus um exemplo de dedicação, de defesa dos valores fundamentais que fazem de nós aquilo que nós somos, adventistas do sétimo dia. E a mensagem que o pastor Ted Wilson preparou para a Igreja Mundial, visto que esta mensagem é uma mensagem que não é só para A20, é para a Igreja Nacional, é para a Igreja Mundial, é algo que eu já aqui abordei, mas que quero abordar nesta outra perspectiva, que é a Palavra de Deus, o fundamento da nossa fé. Amigos, quase parece, vocês dirão, pastor, nós já sabemos isso, mas por que é necessário estar sempre a dizer a mesma coisa, sempre a dizer a mesma coisa? Sabem porquê, irmãos? Porque nós vivemos cada vez mais num mundo onde, pois bem, os nossos contemporâneos não querem saber nada das coisas de Deus. Verdade ou mentira? Estou a dizer alguma mentira? Não, estou a dizer a verdade. Mas, se fosse só lá no mundo, lá fora, ainda nós ficaríamos relativamente satisfeitos. O problema é que este problema já infiltrou, ou infiltrou-se dentro da própria Igreja Adventista do sétimo dia. E sabem que não é um problema de agora, já vem de algum tempo, e nós precisamos de saber muito bem qual é o fundamento da nossa fé. Porque sabem porquê? Porque quando coloco em causa a nossa fé, nós temos de ter firmes certezas daquilo em que nós queremos. Irmãos, vou-vos fazer só esta pergunta para reflexão. Reparem, nós sabemos que ao longo da história houve muitas pessoas que deram a sua vida como mártires em defesa da sua fé. Verdade ou mentira? E sabem que a palavra de Deus nos diz, Mateus 24, um dia eu farei esse estudo aprofundado convosco, que antes da volta de Jesus haverá mais mártires. Não sabemos se algum de nós que aqui está, eu falo por mim, poderá ser um desses mártires. Mas a palavra de Deus nos diz, e eu acredito, que haverá mártires. Obviamente não serão todos, porque ficarão alguns e nós sabemos que haverá um grupo que estará vivo quando o Senhor vier. Mas haverá mártires. Agora eu pergunto, vocês acham que alguém é capaz de dar a sua vida por uma crença ou por um conjunto de crenças das quais não têm bem a certeza se aquilo é verdadeiro ou não? Quer dizer, eu sou confrontado, olha, ou renegas da tua crença ou então és morto. E agora eu fico a pensar para comigo, bom, será que aquilo que eu creio vale a pena? Será que não é melhor eu defender a minha vida? Irmãos, ninguém morre, ninguém dá a sua vida por uma crença da qual não tem a certeza se aquilo é verdade ou não. Verdade ou mentira? O que é que vocês acham? Portanto, quem dá a sua vida, quem diz, não, eu não renego a minha fé, essa pessoa chega a esse ponto de não renegar a sua fé, mesmo em face da morte, porque essa pessoa tem a plena certeza daquilo em que crê. Caso contrário, não daria a sua vida. Estamos a brincar ou quê? Não, isto não é brincadeira nenhuma. Isto é muito sério. Então, amigos, por isso é que nós temos de ter a firme certeza daquilo em que nós queremos. E nós temos de ter a certeza que aquilo que a palavra de Deus revela é a mais pura verdade. E, portanto, há um ataque cerrado, irmãos, eu posso-vos garantir, há um ataque cerrado, mesmo às vezes dentro da nossa igreja e de uma forma muito subtil, contra aquilo que a palavra de Deus diz. E aqui o pastor Ted Wilson, quando chegarmos lá ao momento, eu vou-vos dizer onde é que é, ele diz que há formas de interpretar a Bíblia que são erróneas, que minam a própria autoridade da Bíblia. Mas vamos lá chegar. Eu vou ler. O subtítulo é: Agora é o tempo de desenvolver fé e confiança totais na palavra de Deus.
E amigos, eu desafio esta igreja aqui, a igreja em Avintes, para que cada um de vós, porque a igreja somos nós, pessoas, não é as paredes, não é? As paredes é apenas o local onde nós nos reunimos, a igreja são as pessoas. Eu desafio cada um de vós, membros desta igreja, a desenvolverem uma fé cada vez mais firme na palavra de Deus. E quando forem confrontados, quando alguém quiser colocar em causa isso, irmãos, não permitam. Claro, eu não estou aqui também a sugerir, e interpretem bem, que nós nos devemos voltar contra aqueles que querem pôr em causa as nossas crenças. Não é isso. Mas nós não devemos permitir que alguém ouse colocar em causa as nossas crenças. As nossas crenças têm que ter uma base sólida, firme. Caso contrário, quando vier os ventos da tribulação, aí vai a nossa fé. Lembram-se daquela imagem que Jesus utilizou no Sermão da Montanha, de dois homens, um construiu a sua casa sobre a areia, outro construiu a sua casa sobre a rocha. Lembram-se disso? Bom, vocês acham que Jesus estava a falar de casas reais, literais? Não. O Senhor não está interessado nessas casas. O Senhor está interessado em nós, como pessoas. E, portanto, essa casa significa a nossa vida. E, portanto, nós temos que fundamentar, nós temos que alicerçar a nossa vida em fundamentos firmes. E que rocha é essa? Pois bem, essa rocha é uma designação de Cristo, que é a rocha dos séculos, a rocha eterna, baseada na palavra de Deus, e tudo aquilo que Cristo ensina. E, portanto, se a nossa fé estiver verdadeiramente fundamentada na palavra de Deus, amigos, vou-vos dizer, venha a tempestade que vier, não consegue deitar a casa abaixo. Mas se a nossa fé estiver fundamentada na areia, em coisas que são ideologias, doutrinas humanas, pois bem, quando vier a crise, isso vai tudo para água abaixo. Tudo. E, portanto, reparem, é uma questão de vida ou de morte, e de vida ou de morte eternas. Então, amigos, aqui o pastor Ted Wilson começa por contar uma história real que aconteceu há uns séculos atrás. E reparem, à primeira vista, o pequeno grupo parecia ser semelhante a qualquer outra procissão fúnebre. Membros do clero, observadores curiosos e homens com instrumentos para cavar uma sepultura. Apenas faltava uma coisa, imaginem, um caixão com o falecido. Como é que se vai para um funeral e não há caixão com o falecido? Vocês dizem, bom, mas isso é uma história muito sui generis, e é mesmo. Mas isto aconteceu. Esperem. À medida que o grupo entrava no pátio da igreja paroquial de Santa Maria, isto é em Lutterworth, em Inglaterra, um sentimento de excitação e de vingança enchia o ar. Finalmente, 43 anos, imaginem, 43 anos depois do arquierético, era assim que era considerado, sabem, o prefixo arqui quer dizer o super. Quando nós dizemos, por exemplo, o arqui-inimigo, quer dizer que é o inimigo dos inimigos, é o maior de todos os inimigos. Aqui, este homem foi considerado o maior de todos os hereges. Quem era ele? John Wycliffe. Já ouviram falar em John Wycliffe? Foi um reformador inglês. Pois bem, 43 anos depois da morte de John Wycliffe, ele iria receber a devida paga. Isto do ponto de vista do clero romano, entenda-se. Ao chegarem ao lugar da sepultura, os homens começaram avidamente a abrir o solo, cavando cada vez mais fundo até as suas picaretas terem atingido a madeira do que sobrava ainda do caixão. Depois de abrirem o caixão, mãos profanas retiraram os ossos, que era só o que sobrava, obviamente, de Wycliffe, do seu lugar de repouso e lançaram-nos numa fogueira. Eu pergunto, o que é que vocês acham que terá motivado estas pessoas a 43 anos depois de se ter feito o funeral de um homem, ter ido lá desenterrar os seus ossos e queimá-los numa fogueira? Foi um sentimento de ódio. Porquê? Porque era considerado como sendo um arquierege. Não tendo conseguido executá-lo durante a sua vida, ou seja, porque eles não conseguiram o seu intento de queimar este homem vivo, como tinham feito a muitos outros. Sabem, por exemplo, um outro homem muito conhecido entre os reformadores foi João Hus. Já ouviram falar em João Hus? Ele era da Boémia, corresponde à atual República Checa. João Hus foi morto vivo, queimado vivo numa fogueira, em Constança, é uma cidade da Alemanha, no sul da Alemanha. Há uns anos atrás, em 2011, organizei uma excursão pela Europa, e já agora, por falar em excursão, faço aqui um pequenino parênteses para dizer que tenciono fazer novamente esta excursão no verão de 2019. Se houver alguns entre vós que queiram ir visitar os locais na Europa, que foram locais muito importantes na Reforma Protestante, comecem a fazer planos nesse sentido. Pois bem, esse homem, João Hus, foi morto na fogueira. Este, John Wycliffe, quiseram fazer o mesmo, mas não conseguiram.
Então, 43 anos depois, imaginem, vão desenterrar os seus ossos para os queimar, para assim darem aso à sua revolta, ao seu ódio contra essa pessoa. Então, reparem, diz assim, não tendo conseguido executá-lo durante a sua vida, o papado estava determinado em realizar os seus intentos após a sua morte. Depois de os ossos de John Wycliffe se terem tornado em cinzas, os orgulhosos prelados recolheram-nas e lançaram-nas no vizinho rio Swift, esperando assim apagar todo o vestígio do homem e da sua obra. Sabe uma coisa? Esta era a intenção, de apagar todo o vestígio deste homem. Pois bem, mas ao fazer isto, contribuíram exatamente para o contrário. Qual a razão de tal ódio? Qual a razão de tal acrimónia? A razão era o facto de John Wycliffe ter ousado desafiar o Papa. Quem desafiasse o Papa nessa altura era o arquiherege. A razão era o facto de John Wycliffe ter ousado desafiar o Papa, ter pregado contra os frades e, pior do que tudo, ter ousado traduzir a Bíblia do latim para a língua inglesa, dando assim a santa palavra de Deus ao povo na sua língua nativa. Irmãos, é preciso que nós compreendamos que no passado, e estamos a falar, portanto, num período cerca de há 500 anos atrás, homens deram a sua vida pela palavra de Deus. Eu falo por mim, irmãos. Nós hoje nem temos um pequeno vislumbre de quão beneficiados e quão bem-aventurados nós somos por termos a palavra de Deus à nossa disposição. Por esta palavra, homens deram a sua vida. Porque esta palavra é odiada por Satanás. Satanás odeia esta palavra. Porquê? Porque ele sabe que quando alguém começa a estudar esta palavra, ele fica totalmente e completamente desmascarado. E obviamente que ele não quer isso. Porquê? Porque Jesus o classificou como sendo mentiroso e pai da mentira. E quando nós estudamos a sua palavra, todas as mentiras que ele arquitetou ficam desmascaradas. E aqueles que trabalham em sintonia com Satanás, e há muitos seres humanos que trabalham em sintonia com Satanás, e reparem, não estou a dizer nada que o próprio Senhor Jesus Cristo não o tenha afirmado, porque reparem, quando Jesus, por exemplo, em João 8,44, venham ver esse texto comigo, irmãos, por favor. João, capítulo 8 e versículo 44. João, capítulo 8 e versículo 44. Jesus estava a dialogar com um conjunto de judeus do seu tempo, e reparem o que é que Jesus lhes disse. Palavras muito, muito fortes, mas não menos verdadeiras. João, capítulo 8, versículo 44. Bom, deixem-me dizer o que é que eles tinham dito a Jesus primeiro. Vamos ao versículo 39 em primeiro lugar. João, capítulo 8, versículo 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Bom, deixem-me dizer-vos, de forma biológica, eles eram realmente descendentes de Abraão, tinham o ADN de Abraão, isso não há dúvida. Disse-lhes Jesus, aliás, Jesus até já tinha confirmado no versículo 37, deixem-me ler o versículo 37, bem sei que sois descendência de Abraão. Jesus sabe muito bem disso, não estavam a ensinar nada. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E agora, no versículo 39, ele diz, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas vocês estão a reivindicar que são filhos de Abraão? Oh, muito bem, eu sei que sois descendência de Abraão. Reparem que para Jesus não é a mesma coisa ser descendente de Abraão e ser filho de Abraão. Da mesma forma, já agora aproveito para dizer que não é a mesma coisa nós dizermos que todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Ok? Porque há muitos que às vezes dizem, todos somos filhos de Deus. Não. Aqueles que são filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Esses sim, tornam-se filhos de Deus, por essa graça que o Senhor lhes dá. Aqueles que não aceitam, esses não são criaturas de Deus. Porque todos somos, quer acreditem, quer não somos descendentes de macacos, como o senhor Charles Darwin descobriu um dia. Vocês já viram fotografia de Charles Darwin? Eu acho que o homem, quando se via ao espelho, ele achava-se um macaco e se calhar pensou por isso que éramos descendentes do macaco. O homem era mesmo feio. Bom, mas à parte. Reparem, nós somos todos criaturas de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E aqui Jesus está a dizer para este conjunto de judeus, eu sei que sois descendentes de Abraão, mas não sois filhos de Abraão. Então eram filhos de quem? Bom, reparem, versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de facto vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou.
pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E agora, no versículo 44, prestem bem atenção àquilo que Jesus vai dizer. Ui, forte. Vós sois de quem? O que é que lá está escrito nas vossas Bíblias? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, claramente, para Jesus, há filhos de Deus e filhos do diabo, sim ou não? Claro que sim. E reparem, pode haver filhos do diabo que, no entanto, julgam que são filhos de Deus? Ah, pois pode. Reparem, estes judeus pensavam que eram filhos de Deus. Mas Jesus vai lhes dizer, não, amigos, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. E, amigos, vou-vos dizer uma coisa, ao longo da história da Igreja, quantas pessoas, em nome de Deus, não fizeram coisas, mas essas coisas que fizeram não foram inspiradas por Deus, foram inspiradas pelo diabo. E o papado católico romano está exatamente nessa linha. O papado católico romano fez coisas supostamente em nome de Deus, mas na realidade estava a fazer em nome ou por inspiração diabólica. E reparem, aquilo que foi feito contra as cinzas ou com os ossos deste John Wycliffe foi inspirado pelo príncipe das trevas. E agora reparem, diz aqui assim, sacerdotes, bispos e o próprio Papa sabiam que a luz da palavra de Deus dispersaria as trevas que os mantinham no poder e que mantinham o seu sistema corrupto. Amigos, vou-vos dizer claramente, isto eu sei, e reparem, não pensem que eu estou aqui a dizer isto só da boca para fora. Eu tenho plena consciência do que estou a dizer e que aquilo que estou a dizer pode ter, e certamente terá, fortes repercussões. Tanto mais que isto está a ser gravado e está a ser transmitido. Mas eu tenho plena consciência desse facto. Mas mesmo tendo consciência desse facto, eu afirmo, os pés bem assentos na terra, que esta história negativa que nós temos, ela foi uma história deste grande conflito entre o bem e o mal, e volto a dizer, homens que em nome de Deus fizeram os mais bárbaros crimes, foi em nome de Deus, mas foram inspirados por Satanás. Claramente, amigos. E, mais uma vez eu digo, porquê que é importante nós então conhecermos a palavra de Deus? Para nós sabermos o que é que provém de Deus e o que é que provém do inimigo de Deus. Porque a mentira não vem de Deus, a mentira vem do diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira, disse Jesus. Então, quem promove a mentira está a ser inspirado por quem? Não pode ser inspirado por Deus, porque Deus inspira com o seu Espírito Santo. E o que é que Jesus disse do Espírito Santo? Que é o Espírito da verdade. Então, amigos, não é indiferente nós sabermos ou deixarmos de saber a verdade. Conhecermos a verdade é absolutamente crucial, porque conhecendo a verdade, nós nos podemos posicionar de forma consciente neste grande conflito. E é isso que nós queremos. Por isso é que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade fará o quê? E a verdade vos libertará. Libertará de quem? Libertará de Satanás. Continuando. Disse um historiador de nome George Townsend, mas queimar os ossos de tal homem não podia pôr fim à sua influência. Escreveu o teólogo e historiador George Townsend vários séculos depois. Tal como escreveu John Foxe no seu livro dos Mártires, embora tenham desenterrado o seu corpo, queimado os seus ossos e lançado à água as suas cinzas, no entanto a palavra de Deus e a verdade da sua doutrina, com o fruto e o sucesso delas resultantes, não podiam ser queimadas, sendo que elas permanecem até ao dia de hoje. Enquanto Wycliffe escapou ao fogo durante a sua vida, muitos outros que vieram após ele foram queimados na fogueira, decapitados, afogados, martirizados pela sua fidelidade a Deus e à sua palavra. Reparem, quando nós lemos aqui que foram queimados na fogueira, decapitados, afogados, isto não vos faz lembrar algo que hoje nós, infelizmente, vemos nos nossos dias? O que é que o chamado Estado Islâmico ou ISIS está fazendo atualmente? Ou Daesh, tem vários nomes. Esses doidos, malucos, psicopatas dessa gente. O que é que eles estão fazendo? Estão fazendo isto mesmo? Eu às vezes me pergunto, onde é que será que eles se inspiraram para fazer estas coisas? Olha, não tem que ir muito longe. Basta olhar para a história da Igreja Cristã. Porque precisamente ao longo da história, a própria Igreja dita cristã, mas aqui cristã temos por umas aspas enormes, a própria Igreja dita cristã fez isso. Fez isto.
com homens e mulheres que eram verdadeiramente crentes. Aliás, nós lemos Apocalipse 12, vemos ali a história de uma mulher que foi perseguida. E eu pergunto, a mulher é símbolo ou não é da palavra de Deus? É. E eu pergunto, em Apocalipse 12, a mulher é perseguida ou é perseguidora? É perseguida. Então, olhando para a história, quem foi a igreja que foi perseguida? E quem foi a igreja que foi perseguidora? Fica ou não fica claro qual era a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, segundo a Escritura, era a igreja perseguida. Mas a história nos mostra que havia uma igreja que se dizia cristã, que foi a igreja perseguidora. Essa perseguidora não é a igreja de Deus, segundo a palavra de Deus. Essa é a igreja de Satanás. Amigos, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não estou aqui com meias medidas. A verdade tem que ser dita. E esta é a verdade. E numa altura em que nós estamos a comemorar os 500 anos da Reforma Protestante, é bom e importante que estas verdades, pelas quais muitos homens no passado morreram, venham a ser ditas, e ditas alto e bom som. Porque há muitas pessoas que estão na ignorância. E vou-vos dizer, quando estas verdades forem anunciadas hoje, da mesma forma, muitas almas sinceras virão ao conhecimento da verdade, assim como no passado, muitas almas sinceras vieram ao conhecimento da verdade quando essas verdades foram proclamadas. Agora, para as pessoas virem para o conhecimento da verdade, as verdades têm que ser proclamadas. Não é nós ficarmos caladinhos no nosso cantinho. Não vou dizer isto porque, amigos, quando nós verdadeiramente estamos em Cristo, não temos medo de dizer a verdade. Teremos medo, sim, de dizer a mentira. Isso eu não quero nada com a mentira, porque se eu tiver alguma coisa com a mentira, então eu estou um aliado de Satanás. Eu não quero nada com Satanás. Eu declaro o meu inimigo, mas eu quero tudo com Cristo. E se estou com Cristo, então eu comunico a verdade. E ao comunicar a verdade, pois bem, posso sofrer consequências? Posso, não importa. Jesus sofreu muito mais por mim. Dar a Bíblia ao povo. O esforço para dar a Bíblia às pessoas na sua própria língua continuou. 200 anos após o nascimento do Wycliffe, Martinho Lutero, o mais conhecido de todos os reformadores, publicou a sua tradução alemã do Novo Testamento em 1522. Reparem, estamos a falar quase há 500 anos atrás. A sua tradução... e entretanto, este Wycliffe já tinha vivido 2 séculos antes. Ele foi, digamos, alguns historiadores consideram que foram os pré-reformadores. Foram aqueles que começaram a preparar o caminho para a Reforma Protestante. A sua tradução completa da Bíblia, estamos a falar da Bíblia de Lutero, da Bíblia para a língua alemã, foi publicada pela primeira vez em 1534, ou seja, 12 anos depois de ter sido publicado o Novo Testamento. E foi bem acolhida pelo povo comum de língua alemã. Amigos, deixem-me fazer aqui outro parênteses. Quando nós hoje olhamos para os países da Europa e dizemos há países prósperos, ricos, fortes, e há outros países mais pobres. E normalmente quando nós olhamos para a Europa, quais são os países cujo nome é mais sonante e vem assim acima como sendo as potências europeias? Temos uma Alemanha, temos uma Inglaterra. E sabem uma coisa? Isto eu já cheguei a esta conclusão há muito tempo. Qual a razão porque essas nações se tornaram naquilo que se tornaram? Sabem porquê? Amigos, a razão está aqui. Porquê que Portugal e outras nações como a Espanha, a Itália, que quando houve a Reforma Protestante foram as nações da Europa que mais na escuridão permaneceram, digo bem permaneceram, porque a Europa estava toda envolta em escuridão espiritual, mas a luz brilhou em algumas nações da Europa. E nessas nações, onde a luz brilhou, essas nações desenvolveram-se. E podemos ver, basta olhar para o mapa da Europa, as nações onde a luz mais brilhou foram exatamente essas que mais se desenvolveram. As nações onde a luz menos brilhou são aquelas que permaneceram no obscurantismo. E entre esses países, infelizmente, está o nosso país, Portugal. Agora vou-vos dizer uma coisa, amigos. Eu acredito pela graça de Deus. Lembram-se aquelas palavras de Jesus que diz porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Eu acredito que essa palavra de Jesus vão ter também um cumprimento na história final. E aquelas nações que há 500 anos atrás foram as primeiras a defender a palavra de Deus, talvez agora sejam os últimos a acordar. E aquelas que ficaram para fim, que foram os últimos, agora talvez serão as primeiras. E se este meu raciocínio está correto, Portugal vai ser uma das nações da Europa que vai mais dar cartadas, trunfos, para a proclamação da palavra de Deus nestes últimos dias da história humana antes da segunda vinda de Cristo. Eu acredito isso de todo o meu coração. Todo o meu coração. Avançando.
Mas as autoridades, entenda-se, autoridades eclesiásticas, não ficaram satisfeitas. Não ficaram satisfeitas com o quê? Com a tradução e a distribuição da palavra de Deus. Diz assim: em vão se invocaram tanto autoridades eclesiásticas como civis para acabar com a heresia. Imaginem, considerar que a divulgação da palavra de Deus é uma heresia. Considerar tal coisa, isso é que é a heresia das heresias. Em vão recorriam à prisão, à tortura, ao fogo e à espada. Milhares de crentes selaram a fé com o seu sangue. Irmãos, isto não pode ser esquecido. Hoje a Igreja Romana quer apagar este seu mau registro, péssimo registro. Porque deixem-me dizer-vos isto, e eu digo isto com toda a vontade. Se há organização humana, na história humana, foi a organização mais diabólica que existiu, essa instituição foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Isto tem que ser dito. E aqui diz claramente, milhares de crentes selaram a fé com o seu sangue e mesmo assim a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade. Hoje tenta-se dizer, isto são coisas do passado. Ok, são coisas do passado, é verdade. Mas esse passado aconteceu da forma como aconteceu. Porquê? Esta é a pergunta crucial. E sabem porquê? Porque os líderes eclesiásticos dessa igreja queriam negar a validade da palavra de Deus. Eles queriam ter poder, eles queriam ter autoridade. E agora a grande questão que nós devemos colocar 500 anos depois é esta. Mas mudou a Igreja as suas doutrinas, os seus dogmas, ou permanecem os mesmos? Pois bem, a triste notícia que eu tenho a dar e a comunicar ao mundo é esta. A Igreja Católica Apostólica Romana não mudou nada. Aliás, se mudou foi para pior. E sabem porquê que eu digo para pior? Eu transmiti isto há pouco tempo no seminário que fiz sobre os 500 anos da Reforma. Porque quando Martinho Lutero enfrentou a Igreja que enfrentou, essa igreja, por exemplo, ainda não tinha tornado oficial, como veio a tornar depois no Concílio de Trento, que os livros apócrifos agora estavam ao mesmo nível dos outros livros da Bíblia. Ou seja, a igreja ainda desceu mais, ainda se afundou mais. E essa é a igreja que hoje é a Igreja Católica Apostólica Romana, que tenta dar uma imagem de inocência, mas está culpada do sangue dos mártires do passado. E está culpada porquê? Porque as suas doutrinas são erróneas e continuam erróneas. E toda a pessoa que for sincera, todo o católico, e atenção, volto a dizer, como eu já disse e quero dizer, eu não estou aqui a falar contra os católicos, eu estou aqui a falar contra o sistema religioso que é o papado católico romano. Todas as pessoas católicas, e faço um apelo para aqueles que me estão a ouvir, que quiserem conhecer, estudem a palavra de Deus a fundo, e sabem uma coisa, quando estudarem a palavra de Deus a fundo, vão deixar de ser católicos. Não há alternativa, amigos. O protestantismo continua vivo e deve ficar cada vez mais vivo. E por isso é que eu disse há bocadinho, eu considero-me protestante e pertenço a uma igreja que é a igreja mais protestante de todas as igrejas protestantes. Porque nós continuamos agarrados firmemente àqueles princípios que fizeram do protestantismo aquilo que ele foi. Não há compromissos. Quando se trata da verdade da palavra de Deus, não há simplesmente compromissos. Não há compromissos. Portanto, essa historiazinha do movimento ecuménico, isso é tretas. Andam a querer lançar areia para os olhos das pessoas, dando a entender que agora estamos todos unidos, já nada nos separa. Qual não separa? Mais do que nunca estamos separados. Mais do que nunca. Não há possibilidade nenhuma de qualquer entendimento entre nós protestantes e católicos. Não há. Simplesmente não há. Porque não pode haver. Porque nós temos compreensões dispares da palavra de Deus. Os católicos consideram que a sua base da autoridade é a palavra de Deus, mais a tradição. O protestantismo põe a tradição completamente de parte. Vamos só à palavra de Deus. A palavra de Deus é a única base. Agora vamos discutir, vamos travar a luta nesta base. E agora sabe, o protestantismo, infelizmente, o que é que faz hoje? Não é coerente consigo mesmo. Porque se o protestantismo de hoje, tradicional, fosse coerente consigo mesmo, sabem onde é que eles estavam? Estavam onde nós estamos hoje. Sabem que no final do século XIX, um cardeal, responsável por uma publicação católica nos Estados Unidos, publicou uma série de artigos numa revista católica chamada Catholic Mirror. Isto é em Baltimore, nos Estados Unidos da América, costa leste dos Estados Unidos. Ele fez um desafio aos protestantes. E o desafio foi este. Se vocês, protestantes, dizem que a Bíblia é apenas a palavra, a vossa única regra de fé e base, e de fé e doutrina, por que não aceitam o sábado, do sétimo dia?
sábado está na Bíblia. É o sábado, o dia de repouso, do Gênesis ao Apocalipse. Eles sabem, os católicos. Vocês dizem, então, mas se eles sabem, por que é que não cumprem? Muito simples, porque eles dizem, porque a Bíblia não é a nossa única base de autoridade. E, portanto, a partir do momento em que a Bíblia não é a única base de autoridade, acabou. Agora, os protestantes continuam a dizer hoje que a única base da autoridade deles é a Bíblia. Então aí, ok, então vamos lá dialogar na base bíblica. Pois bem, eles perdem. E vocês sabem, meus queridos irmãos, que o sábado, particularmente o sábado, será a grande verdade bíblica que irá fazer a triagem entre o professo povo de Deus no tempo do fim. Eu uso aqui propositadamente a palavra triagem. Tendo eu trabalhado como enfermeiro, eu sei o que é a triagem. O que é uma triagem? Quando os doentes chegam, por exemplo, ao serviço de urgências, faz-se uma triagem para ver o grau de emergência que aquela pessoa tem. Faz-se uma separação. Pois bem, a verdade bíblica do sábado será a grande verdade que fará a triagem entre os chamados cristãos no tempo do fim. Pelo sábado se irá determinar quem é verdadeiramente cristão e quem não é. É o sábado. É o sábado que nós podemos saber que o Senhor nos santifica. O sábado é a marca distintiva do verdadeiro cristão no tempo do fim. Não se esqueçam disso, amigos. Isto é extremamente importante. Continuando. Enquanto Martinho Lutero estava a levar a palavra de Deus ao povo comum da Alemanha, William Tyndale seguia nas pegadas de Wycliffe, outro reformador, ao dispor-se a preparar uma nova tradução inglesa da Bíblia. A Bíblia de Wycliffe tinha sido traduzida da Vulgata, a tradução latina, mas Tyndale realizou a sua tradução a partir das línguas originais hebreu e grego. A sua obra não foi bem-vinda à Inglaterra, pelo que Tyndale fugiu para a Alemanha, onde em 1525, reparem, surgiu o seu Novo Testamento. Em 1522 surgiu o Novo Testamento em alemão. 3 anos depois, 1525, surge o Novo Testamento em inglês. Quais são então as nações da Europa que viram a Bíblia pela primeira vez na sua língua materna? A Alemanha e a Inglaterra. E eu pergunto, e não são por acaso estas nações as nações que mais fortes se tornaram na Europa? Vocês pensam que é para os alemães serem mais inteligentes que os portugueses? Não. Não são nada mais inteligentes. Agora tiveram uma vantagem que nós não tivemos. Tiveram conhecimento da palavra séculos antes de nós. O que é que pode fazer de nós hoje, portugueses, fortes? É o conhecimento da palavra de Deus. Eu não tenho esses complexos de ser português. Nunca tive. E hoje menos do que nunca. Porque, como português, eu estou ao mesmo nível de um alemão, do inglês, de um norte-americano, desde que estejamos todos na mesma base, que é a palavra de Deus. É isto que nos faz grandes, irmãos. É isto. Lembram-se da promessa que o Senhor fez ao seu povo de Israel no passado? Já aqui vos li. Que o seu povo estaria na cabeça e não na cauda. Na cabeça, no topo. Claro, isto não é para andarmos aqui todos vaidosos, todos orgulhosos, mas é para sentirmos uma honra em sabermos que por sermos filhos de Deus e por seguirmos os seus mandamentos, estamos no topo. Somos o povo mais abençoado que existe no planeta Terra. Para mim isto mexe comigo, e mexe comigo de uma forma fantástica. Dá-me um ânimo, uma coragem que nada pode destruir. Pois bem, este homem agora, Tyndale, sabe o que é que ele fez? Ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês, mas a partir dos originais, do hebraico e do grego. E em 1525, então, como eu disse, surgiu o seu Novo Testamento. Imediatamente foi contrabandeado esse Novo Testamento para a Inglaterra. E a tradução de Tyndale foi bem recebida pelo povo, mas odiada pelas autoridades, uma vez mais. Porquê? Porque quem está em situação de poder e de situação ilícita não gosta que a verdade seja comunicada ao povo. Não gosta, claro. Em 1535, enquanto traduzia o Antigo Testamento, Tyndale foi traído. Como é que se é traído? Por alguém da confiança. Nós pensamos que é de confiança, mas não é. Foi o que aconteceu com ele. Depois de ter sofrido durante 500 dias na prisão, Tyndale foi martirizado, estrangulado com correntes e queimado na fogueira. Atenção, amigos, estamos a falar de factos históricos. Isto não é imaginação, são factos históricos. Alguns amigos fiéis completaram sua obra e a tradução completa da Bíblia por Tyndale foi publicada alguns anos após a sua morte. Qual era a paixão dos reformadores? Por que razão estes homens passaram tanta dor e tanto sofrimento, até mesmo pela morte, para levar a palavra de Deus ao povo? Nesta manhã, aqui na classe da Escola Sabatina onde eu tive, nós falávamos deste assunto. Porquê é que nós podemos, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 5, estudámos na Escola Sabatina esta semana, como é que nós podemos regozijar-nos com as tribulações? Sabem, não é as tribulações em si
que nos devem regozijar. Mas o que as tribulações significam para o cristão? E o que é que as tribulações significam para o cristão? Que nós estamos no bom caminho. Nós não vamos, nem devemos ir à procura das tribulações, mas elas inevitavelmente baterão à porta de todo aquele que é verdadeiro cristão. Porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,12, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas quando nós formos perseguidos, Jesus disse no Sermão da Montanha, alegrai-vos e regozijai-vos quando vos insultarem, quando disserem mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Mas ele diz, regozijai-vos e exultai, porque de vós é o reino dos céus. Essa é a razão por que regozijar. Não é porque sofremos o que sofremos. Ninguém deve... Repare, o cristianismo não faz masoquistas. Só se alguém está mentalmente doente. Ninguém deve ter prazer em sofrer. Isso é um masoquista, que tem uma grave perturbação mental. Não, nós cristãos não somos masoquistas. Nós não queremos sofrer. Não queremos sofrer. Mas quando o sofrimento se abate sobre nós, nós conseguimos suportar esse sofrimento. E conseguimos suportar porquê? Porque temos uma visão que mais ninguém tem. E essa visão nos é dada por quem? Pelo Senhor. E foi isto que manteve os reformadores. E foi isto que os conduziu com ânimo à fogueira. E para serem executados, etc. Eles porque desejavam que as pessoas conhecessem a verdade de Deus, eram movidos pelo amor a Deus e à sua palavra e queriam espalhar este amor a outros. Logo que os olhos do público fossem abertos para a verdade da Bíblia, eles veriam as contradições existentes entre o que diz a palavra de Deus e o que os sacerdotes ensinavam. A verdade libertá-los-ia da tenaz do medo imposto pela igreja institucional. E vou-vos dizer uma coisa, amigos, o medo é uma coisa terrível. Sabem que eu já trabalhei em saúde mental, como enfermeira em psiquiatria, e vou-vos dizer, um dos piores sentimentos que pode tomar conta de alguém é o medo. Aliás, sabem, em termos bíblicos, de onde é que o medo surgiu? Qual foi o primeiro sentimento que se apoderou dos nossos primeiros pais logo após terem pecado? Foi o medo, exatamente. Foi o medo. Disse Adão, eu ouvi a tua voz, mas tive medo e escondi-me. O medo é terrível. E sabem, o medo só existe quando nós não estamos com a nossa mente na verdade. Quando a nossa mente está alicerçada na verdade, o medo desaparece imediatamente. Porque nós, quando conhecemos a palavra a sério, nós ficamos a conhecer... Conhecem um texto? Deixem-me partilhar, não resisto a partilhar este texto. Em 1 João, no capítulo 4. 1 João, no capítulo 4 e no versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. E se nós estamos no amor do Senhor, então não pode existir medo. Os dois sentimentos não podem coabitar um com o outro. Ou há medo e não há amor, ou há amor e não há medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor faz o que ao medo? Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós temos o privilégio, queridos irmãos, de, ao conhecermos a palavra de Deus, nós permitirmos que o amor de Deus que enche o nosso coração, que, como diz Paulo em Romanos 5,5, é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, esse amor expulsa o medo. E não temos mais medo. Foi o que aconteceu com estes homens, Deus do passado. Eles não tinham medo. Tinham medo porquê? Porque o amor de Deus estava no seu coração. E o amor lança fora o medo. Tão simples quanto isso. Ellen White partilhava a paixão que os reformadores tinham de permitir o acesso de todos às Escrituras. A Bíblia não foi dada apenas para os pastores e para os académicos, escreveu ela. Escutem bem isto é muito importante. Escreveu Ellen White, passo a citar, abro aspas. Todo o homem, toda a mulher e toda a criança devem ler as Escrituras por si mesmos. Não dependam do pastor para que ele as leia por vós. A Bíblia é a palavra de Deus para vós. O homem pobre precisa tanto dela como o homem rico, o ignorante tanto como o instruído. E Cristo tornou a sua palavra tão simples que ao lê-la ninguém tem de tropeçar. A palavra de Deus é simples de entender, mas sabem uma coisa? Uma das coisas que Satanás tenta fazer as pessoas acreditar de hoje, a Bíblia é muito complicada. Muito complicada. Isto não é qualquer um que pode a Bíblia entendê-la. Não, só os teólogos, os instruídos, esse é que estudaram o hebraico, o grego, a filosofia, não sei o quê, só esse é que pode interpretar a Bíblia, então comunicar ao povo aquilo que a Bíblia diz. Falso! Todos,
podem ler e entender a Bíblia. Porquê? Porque quando nós nos aproximamos da palavra de Deus com o espírito sincero, temos o super professor, o maior professor de todos os professores, a nos instruir. E esse professor é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Por isso, amigos, não engulam esta mentira de pensar que só os teólogos, os pastores, o prelado é que sabem interpretar a Bíblia. Cada um de vós pode entender e deve entender a Bíblia por si mesmo. E quando nós entendemos a verdade por nós próprios, venha quem vier agora dizer o contrário. Ai, amigos, é aqui que deve ser a nossa força. Eu fui confrontado à formação teológica, às vezes ouvia uma ou outra coisa menos agradável da parte dos professores. Eu digo-vos uma coisa, eu tinha que tomar uma decisão. Bom, ou aceito aquilo que eu ouço do professor, ou aceito aquilo que está escrito. Eu não tive dúvidas a fazer a minha escolha. Eu aceitei aquilo que está escrito. Uma vez um colega meu estava a falar com ele, tínhamos conversas importantes às vezes, e ele dizia assim, mas a posição da igreja não é essa. Eu digo, porquê que a posição da igreja não é essa? Porque o professor tal disse isto. Eu disse, mas olha, desde quando é que a posição do professor A, B ou C é a posição oficial da igreja? E aqui, amigos, eu faço um repto a cada um de vós. Quando vocês quiserem saber aquilo que a igreja oficialmente ensina, amigos, reparem, cada pastor, deixem-me dizer isto, cada pastor deveria, em consciência, eu falo por mim, apresentar a voz oficial da igreja. Mas, infelizmente, existem líderes que nem sempre transmitem, não estou a falar de todos, estou a falar de alguns, nem sempre transmitem de forma correta aquilo que é a posição oficial da igreja. Quando nós queremos saber qual é a posição oficial da igreja, onde é que nós temos que ir? Temos que ir às fontes escritas. Temos que ir às posições oficiais da igreja. Reparem, por exemplo, o trimensário que nós estudamos cada trimestre é um documento oficial da igreja mundial. Não só as ideias do autor do trimensário que nós lemos aquilo que são as ideias do autor, mas que depois passou por uma série de crivos. E crivos são estes, é uma comissão mundial que testa muito bem aquilo que... Olha, vou-vos dar um exemplo, aqui há uns anos atrás, não vou dizer qual foi o autor, um autor escreveu, e depois encontrei um blog dele na internet, onde ele estava indignado porque muitas coisas que ele tinha escrito no original que ele tinha sido apagado. E foi apagado porquê? Porque passou pelo filtro. Ou seja, aquilo que é publicado pelo trimensário é a posição oficial da igreja. E é a posição oficial. As 27 ou 28 crenças fundamentais, isso é a posição oficial da igreja. Agora, não venham dizer, fulano tal disse aquilo porque ele é pastor, isso é a posição oficial da igreja. Desde quando? Se eu quero saber, por exemplo, qual é a posição oficial da Igreja Católica sobre determinado assunto, sabe o que é que eu faço? Eu tenho lá em casa o Catecismo Universal da Igreja Católica. É lá que eu vou. Não me importa o que é que diz o padre A, B ou C ou o Papa. Eu quero saber o que é que a Igreja oficialmente diz. Vou ao documento oficial. Qual é o documento oficial? Bom, nós não temos um catecismo, mas temos uma declaração de princípios, que é conhecida como as 28 crenças fundamentais. Está lá. Tem dúvidas? Vão lá. Devido aos princípios protestantes de aceitar o texto tal como está escrito e de se permitir que a Bíblia se interprete a si mesma, este é um grande princípio, queridos irmãos. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Quando há uma palavra, quando há uma expressão na Bíblia que é menos clara, devemos ir procurar essa palavra ou essa expressão noutras partes da Bíblia, e normalmente encontramos, e depois, através dessas outras palavras e expressões noutros contextos, ficamos a saber o que é que isso significa. Por outras palavras, a Bíblia é um todo coerente. Não pode haver contradições na palavra de Deus. E aqueles que as encontram não têm o Espírito da verdade a apoiá-los. Porquê? Porque o mesmo autor dos vários livros é o mesmo. E a pessoa não se contradiz, tanto mais que Deus é o Deus da verdade. E na verdade não há incoerência, só há coerência. Estão a entender o ponto? Então, quando nós permitimos que a Bíblia se interprete a si mesma, a maior parte das nossas verdades fundamentais, que é o caso do sábado, o estado do homem na morte, ou o estado dos mortos, o santuário, o investigativo, já estavam estabelecidas quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi oficialmente organizada em 1863. Comentando este estudo fundamental da Bíblia que esteve na origem das nossas doutrinas. Irmãos, aqui deixem-me dizer-vos algo muito importante. Há pessoas, mesmo dentro da nossa Igreja, que acreditam que as nossas doutrinas foram fabricadas por Ellen White. Falso. Falso, falso e falso. Sabem porquê? Porque as nossas doutrinas foram descobertas através de um exame minucioso, intensivo dos nossos pioneiros na Palavra de Deus. E sabem uma coisa? Ellen White conta isso, que ela muitas vezes estava com irmãos
reunidos. Ela diz que às vezes eles falavam determinadas coisas que ela não conseguia compreender. E ainda bem que assim era, sabem porque eu já vos vou explicar. Ela não entendia. Os irmãos falavam, discutiam, certo? Iam ver este texto e mais aquele e comparavam este com aquele e oravam e voltavam a estudar. E ela muitas vezes aquilo não lhe dava clareza. E depois, sabe o que é que acontecia? Às vezes, nem sempre, mas às vezes o Senhor lhe revelava uma visão e nessa visão lhe revelava que aquilo que os irmãos tinham descoberto estava certo. E ela agora vinha para o pé dos irmãos e disse, olha irmãos, eu peço desculpa, eu não compreendi aquilo que vocês estavam a discutir, mas o Senhor me revelou que afinal de contas vocês têm razão. Mas, sabem que, quando por exemplo se estudou a questão do sábado, e particularmente quando é que o sábado começa, era a opinião de Ellen White pessoal que o sábado começa às 18 horas. E os irmãos começaram a estudar a Bíblia e diziam, não, o sábado começa ao pôr do sol. Mas ela mantinha a posição, não, é às 18 horas. Até que o Senhor lhe revelou. E ela sabe, ela chegou junto dos irmãos e disse, irmãos, eu peço desculpa, eu estava enganada. Vocês estavam certos. Vocês acham que ela fosse uma falsa profetisa, ela dizia isso? Não, a opinião dela é que prevalecia sempre. Um falso profeta, esse tem sempre razão. Quem o vai confrontar, ele diz, não, eu sou profeta, eu é que sei. Vocês não sabem nada. Foi o que passou com ela. Ela teve a humildade de reconhecer, eu estava errada. Amigos, isto é uma das provas de que ela foi uma verdadeira profetisa. Porque quando o Senhor lhe revelava, muitas vezes revelava coisas que iam contra aquilo que ela queria pessoalmente, e ela abdicava, abria mão, dizia, pronto, eu estou errada, ok, eu reconheço, depende. Esta deve ser a nossa atitude. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus e reconhecemos que alguma das nossas crenças está errónea, irmãos, por favor, não mantenham a vossa posição, abdiquem perante está escrito. Esse é o exercício que eu me imponho a mim mesmo e que eu sugiro que cada um de vós imponha-se a si mesmo. Continuando. Ela diz assim, Ellen White escreveu, o meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Ira Madsen e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, olhem como eles faziam, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reuníamos com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda, pedindo luz e a estudar a palavra. Isto faz-me recordar no meu tempo, após a minha conversão, eu passei horas e horas e horas estudando a palavra de Deus. Eu às vezes deitava-me às 2, 3 da manhã, lá no seminário, e tinha-me levantado depois às 5, 6 da manhã. Mas porquê que eu fazia isso? Alguém me obrigava? Não, ninguém me obrigava. Eu próprio tinha desejo, tinha sede de conhecer a palavra de Deus. Porquê? Porque eu acredito que o Espírito de Deus me estava a motivar para isso. Irmãos, se vocês não têm essa sede de estudar a palavra de Deus a fundo, peçam a Deus, diz o Senhor, dá-me o teu Espírito, ajuda-me a ter vontade em estudar a tua palavra a fundo. E quando estudarem a palavra a fundo, não fiquem só por aí. Porque se nós conhecemos a verdade e a verdade só fica aqui neste plano, cuidado. É que essa verdade entra por aqui, é verdade. Mas depois de entrar por aqui, ela tem que transformar todo o nosso ser. Ela tem que transformar a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso coração, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, tudo. Porque a palavra de Deus tem autoridade sobre nós. Assim nós queiramos admitir. Ok? Agora, repetidas vezes esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia a fim de que conhecessem os seus sentidos e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Agora vêm os problemas. Hoje alguns depreciam a ideia de assistir a uma leitura simples do texto bíblico. É o que o nosso irmão Ted Wilson está a dizer. Segundo o seu modo de pensar, é necessário abordar a Bíblia com um olho crítico, de modo a compreender que partes da palavra de Deus têm sentido para nós no século XXI. Pois bem, esta não é a forma correta de estudar a Bíblia. Hoje existem alguns que dizem assim, bom, vamos lá ver o que é aqui relevante para nós hoje. O que é relevante eu aceito, o que não é relevante eu deito para o lixo. Não, amigos, o que é isso? Tenho que aceitar a Bíblia na sua totalidade, senão eu não sou coerente comigo mesmo. Em vez de compararem Escritura com Escritura, eles colocam a sabedoria humana como árbitro daquilo que é ou não relevante. Mas quem é que me diz a mim se isto é relevante e aquilo não é relevante? É a minha opinião. Mas desde quando é que a minha opinião se sobrepõe a um que está escrito? Amigos, eu tenho que me aproximar da palavra de Deus e a palavra de Deus é tudo. E vou-vos dizer, quando nós aceitamos o tudo, há muitas coisas que nós descobrimos aqui que nos animam, que nos encorajam. Claro que há. Mas sabe uma coisa? Há muitas coisas que eu leio aqui que me dão com cada repreensão que até ando de lado.
E agora o que é que eu devo fazer com essas repreensões? Não me agrada, eu ponho de parte. Não. Aceitar. Mas se eu aceitar isto dói. Pois dói. Quem é que diz que não dói? Quem é que diz que não dói? E só vamos aceitar as coisas que são agradáveis? Também temos que aceitar as que doem, se nós queremos crescer. Uma das maiores batalhas que enfrentamos enquanto adventistas do sétimo dia hoje é a batalha sobre a autoridade da Bíblia. Parece que é um ponto acento, mas não é, infelizmente. Lembremos-nos de que as Escrituras são a nossa única salvaguarda à medida que seguimos e promovemos fielmente o método histórico-bíblico de interpretar a Bíblia, permitindo que ela interprete a si mesma, linha a linha e preceito a preceito. Ou seja, qual é o método que nós, adventistas do sétimo dia, adotamos oficialmente para estudo da Bíblia? É o método chamado histórico-gramatical ou histórico-bíblico. Ou seja, o que é que se quer dizer em termos práticos? É que nós aceitamos oficialmente, como adventistas do sétimo dia, que a forma correta de estudar a Bíblia é a Bíblia interpretar-se ela própria. Não é eu vir com pressuposições para a leitura da Bíblia e depois descobrir aquilo que eu quero descobrir. Não. É descobrir o que lá está, quer seja agradável ou não. Agora, sabem que a Igreja Adventista do sétimo dia tem um oficial sobre o modo como se deve estudar a Bíblia. Este documento já foi aprovado em 1986, num concílio da Igreja Mundial que se realizou no Rio de Janeiro, no Brasil. E aí, esse documento é dirigido, escutem bem, a todos os membros da Igreja Adventista do sétimo dia, com o propósito de fornecer linhas orientadoras sobre o modo de estudar a Bíblia. Mais uma vez, o que é que este documento defende? É isto, que a Bíblia interpreta-se a ela própria. E como é que nós podemos ter a certeza de que estamos a interpretar a Bíblia pela Bíblia? Nós temos que pedir, cada vez que nos aproximamos deste terreno sagrado, a orientação do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, queridos irmãos, vai nos orientar a descobrir as verdades da Bíblia de forma correta. Mas, eu vou-vos dar uma prova dos 9. Querem conhecer uma prova dos 9? Todos nós já passámos pela escola, aprendemos a fazer a prova dos 9. O que é a prova dos 9 nos ajuda a saber? Se a conta, se a operação de cálculo que nós fizemos está certo ou não, certo? Querem saber qual é a prova dos 9? Se vocês encontrarem no vosso estudo da Bíblia coisas que parecem contradizer-se, então aí está a prova dos 9, que a vossa interpretação está errada. Quando vocês descobrirem que a Bíblia é absolutamente coerente no que diz de Gênesis a Apocalipse, então aí estão no caminho certo. Porque a Bíblia não se contradiz, nunca, em nada. Esta é a prova dos 9. Agora, existe um outro método, que é chamado o método histórico-crítico, que minimiza a necessidade da fé em Deus e da obediência, eu estou a terminar, e da obediência aos seus mandamentos. Além disso, porque tal método elimina praticamente o elemento divino da Bíblia enquanto livro e inspirado e deprecia ou compreende mal a profecia apocalíptica e as expressões escatológicas da Bíblia, nós exortamos. É uma declaração feita pelo pastor Ted Wilson, como dirigente da Igreja Mundial, e olhem para esta exortação que ele nos faz. Nós exortamos os estudantes adventistas da Bíblia a evitarem confiar no uso das pressuposições e das resultantes deduções associadas ao método histórico-crítico. O que é isto? É nós irmos com pressupostos para o estudo da Bíblia. Eu levo as minhas suposições a priori e eu vou tentar encontrar na Palavra de Deus aquilo que eu quero encontrar. Não, amigos, esta não é a forma correta de estudar a Bíblia. Porque assim eu só vou encontrar aquilo que me agrada. E aí o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer com que o meu coração, a minha mente, seja o critério para saber o que é a Palavra de Deus é ou não é. Então eu estou-me a colocar acima da Palavra de Deus. Ao passo que a forma correta de abordar a Palavra de Deus é colocar a Palavra de Deus acima de mim. É o que diz. Está escrito, eu aceito. Dói? Pois dói, mas eu aceito. E quem recusar aceitar aquilo que está na Palavra de Deus e que dói, amigos, vou-vos dizer, vocês estão num caminho muito perigoso. Portanto, é aceitar, mas aceitar a sério. E vou-vos dizer, nós adventistas do sétimo dia acreditamos num juízo investigativo e sabem na realidade o que é que o juízo investigativo faz? Sabem que o juízo investigativo não é para toda a gente, é só para aqueles que professam ter aceito a Jesus Cristo. Isso é muito claro na parábola que está em Mateus 22. E sabe o que é que o juízo vai determinar? Se a nossa fé cristã é ou não é genuína. Foi ou não foi genuína. Vocês conhecem aquelas palavras de Jesus em Mateus 7, 21 a 23? Onde Jesus um dia vai ter que dizer a algumas pessoas
que vão chegar junto deles e dizer, oh Senhor, então em teu nome não fizemos isto e aquilo e aquilo. E o Senhor vai dizer, não vos conheço. Imaginem, amigos, como é que é possível? Pessoas que fizeram tanta coisa na sua vida em nome de Cristo, o próprio Cristo de quem eles tanto falaram, dizer na sua cara ali, não te conheço. Amigos, eu não sei o que é que vocês sentem quando leem isto, a mim arrepia-me, porque pode acontecer um caso comigo. Eu estar aqui a pregar em nome de Cristo e um dia o próprio Cristo dizer na minha cara, Paulo, não te conheço. Uau! Arrepia-me da cabeça aos pés. Ou seja, isto faz-me pensar que eu tenho que ser absolutamente coerente na minha vida com a minha profissão de fé. Confesso nisto, então eu tenho que viver de forma coerente à minha profissão de fé. E amigos, por favor, em nome do Senhor Jesus, eu vos apelo. E esse apelo que eu faço a cada um de vós, eu tomo a sério para mim mesmo. A nossa vida tem que ser coerente com a nossa profissão de fé. Se nós não quisermos crer, bom, temos essa liberdade. Então vamos embora. Digamos adeus à igreja e dizemos, olha, isto não é mais para mim, estou cansado disto, vou-me embora. Bom, atenção, eu não estou a dizer que ninguém faça isso, eu não quero que ninguém faça. Mas eu quero que aqueles que fiquem assumam de uma vez por todas que ser membro desta igreja, ser discípulo de Jesus Cristo, é assumir coerentemente na sua vida a sua profissão de fé. É isto que eu desafio cada um de vós e desafio a mim mesmo a sermos coerentes com aquilo em que acreditamos, queridos. Para terminar, o pastor Ted Wilson faz-nos aqui um apelo a dizer que agora é o tempo de nos assegurarmos de que lemos a Bíblia todos os dias. Confesso, eu tenho falhado muitas vezes neste ponto. Há dias que eu passo em que não pego na palavra de Deus, mas confesso o meu erro e quero, com a ajuda do Senhor, corrigir esse erro para que não passe um dia só em que eu não estudo a palavra de Deus. Sabem que muitas vezes, e sobretudo nós pregamos a palavra de Deus, nós corremos um grande risco. Sabem qual é o risco? Eu já conheço tão bem a palavra, porque eu preciso estudar. Amigos, é perigoso. Eu reconheço esse perigo. Não é porque eu já conheça, que conheço, claro, conheço, se o contrário estaria a mentir, mas o facto de eu pensar que isso não me deve pensar que eu já conheço tudo, que já não preciso estudar mais porque já sei tudo. Não. Precisamos continuamente estar a estudar. Para terminar, aproxima-se uma tempestade. Agora é o tempo de construir sobre o firme fundamento da palavra de Deus. O próprio Jesus diz-nos como podemos preparar-nos de modo a estarmos prontos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, cá está, coerência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos. Eu vou-vos dar um exemplo de uma clara coerência entre cristãos hoje. Dizem-se cristãos, mas não aceitam a criação. Eu uma vez desafiei e disse, olha, como é que o senhor se diz cristão quando não é cristão? Ele disse, como assim? Como assim? Então você diz que não existe criação, que a criação é um mito, é uma lenda, mas é que eu leio na palavra de Deus que o próprio Cristo acreditava na criação como sendo um relato fidedigno. Então, se Jesus, que era Cristo, aceitava esse relato como sendo fidedigno, como é que você que se diz cristão não aceita aquilo que o próprio Cristo aceitava? Amigos, há uma incoerência terrível no mundo cristão. Aspas. Hoje. E eu pergunto, dar-se-á o caso de nós também, adventistas do sétimo dia, sermos por vezes incoerentes? Nós, sou adventista. E já agora, ao dizer adventista, o que é que estamos a dizer com isso? Que eu creio no advento. E se eu creio no advento, eu devo viver a minha vida hoje, no meu dia-a-dia, em função dessa crença no advento. Sim ou não? Claro que sim, amigos. Eu quero dizer, para terminar, uma coisa. Não pensem que eu estou a fazer uma crítica, porque não é uma crítica, amigos. Eu, como pastor, eu sinto que a minha responsabilidade não é de vir aqui deitar abaixo. Pelo contrário. É de edificar. É de ajudar. É de estimular. É de vos animar, de vos fortalecer. Esse é o meu objetivo. Estou aqui para trabalhar para isso. Mas, queridos amigos, quando ouvirem da minha parte alguma chamada de atenção, alguma coisa que possam entender como sendo menos positivo, saibam que isso não é para o vosso mal. Eu costumo dar este exemplo. Quando um cirurgião começa a cortar uma pessoa, reparem, o cirurgião corta porque ele quer o mal da pessoa ou quer o bem? Ele quer o bem. Então, mas se quer o bem, porquê que corta? E faz sangue? Porque é necessário cortar para fazer o bem.
E amigos, por vezes a palavra de Deus, que é uma espada, corta. E quando vocês sentirem assim umas cortadelas, e pode deitar sangue, não sintam que eu estou a fazer isso para o vosso mal. Pelo contrário, é para o vosso bem. Eu quero o vosso bem como eu desejo o meu bem, o meu e o da minha família. E desejo para todos vós. Que o Senhor nos possa animar e encorajar. Eu quero, queridos amigos, que esta igreja possa, no poder do Senhor e pela sua graça, ser uma igreja cada vez mais forte. Mais firme no Senhor, firme na sua palavra. Eu quero que cada vós tenha uma firme certeza daquilo em que crê. E não só tenham essas crenças, possam também viver essas mesmas crenças. Terem uma vida absolutamente coerente com a sua profissão de fé. É o meu sincero desejo de oração por cada um de vós. Amém.